Olá pessoal, sejam bem-vindos à 10ª e última parte do nosso estudo sobre a oração. Eu espero que você tenha gostado e tenha sido edificado com esses estudos e que você se sinta motivado a continuar estudando na Palavra de Deus a respeito desse tema que é tão importante e também é tão vasto na Bíblia, não é verdade? Hoje nós vamos estudar a oração de Jesus, que nós conhecemos por oração do Pai Nosso. Também é chamada de oração dominical, certamente porque, desde tempos muito remotos, a igreja costuma recitar essa oração aos domingos. O texto que vamos ler é Mateus capítulo 6, dos versos 9 a 13. Diz assim a palavra: Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Qual é o objetivo da oração do Pai Nosso? Por que Jesus fez essa oração? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que Jesus não criou aqui algo para ser recitado. Nós gostamos de recitar essa oração, mas a ideia de Jesus não foi criar uma regra, ou melhor ainda, não foi criar uma reza. O que Jesus estava querendo fazer era criar um modelo de oração. A oração do Pai Nosso, ela serve para nós como um modelo para as nossas próprias orações. Claro que não é apenas essa oração que devemos fazer, mas é dela que devemos extrair os conceitos que vamos aplicar em nossas próprias orações. Quais são os princípios que devem nortear as nossas orações? Bem, a oração do Pai Nosso, assim como todo o texto que lemos, incluindo o texto do último estudo, o problema e a questão desse texto é como orar de tal forma que as nossas orações sejam atendidas por Deus. A oração do Pai Nosso faz parte desse contexto. Se você seguir os exemplos, ou aplicar os princípios da oração do Pai Nosso, você vai estar orando de tal forma que as suas orações serão atendidas por Deus. Como eu falei para vocês, no nosso vocabulário evangeliquez, a gente diria que nós iríamos mover a mão de Deus. Vamos então aprender um pouquinho mais sobre essa oração? A primeira coisa que a oração do Pai Nosso nos ensina é a quem é dirigida a oração. A quem se dirige a oração? Deus deve ser tratado como um pai e deve ser chamado de pai nas nossas orações. Jesus é muito claro na oração do Pai Nosso quando ele se dirige a Deus como pai, ensinando para nós que nós devemos orar a Deus e, orando a Deus, chamar Deus de pai. O texto diz: Pai Nosso. Jesus, ele faz na nossa oração o papel de mediador. Nós vamos ver daqui a pouquinho, em seguida, se devemos ou não orar para Jesus. Mas o fato é que o papel de Jesus, rigorosamente falando, é o papel de mediador em nossas orações. Lá em João capítulo 16, versículo 23 diz: Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vou-lo concederá em meu nome. Vejam que Jesus aqui ele faz a mediação entre nós e Deus, inclusive nas nossas orações. Efésios capítulo 5, verso 20 diz: Sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Até quando damos graças e louvamos a Deus, nós o fazemos tendo Cristo como nosso mediador. Mas podemos orar diretamente para Jesus, ao invés de orar diretamente para Deus? Será que podemos fazer isso? Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2 diz: Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Observe que esse texto fala, e Paulo está dizendo, que a igreja em todo lugar invoca o nome do Senhor Jesus. Isso pode sugerir que a igreja ora para o Senhor Jesus, não é verdade? Em Atos capítulo 7, 59, Estevão faz uma oração e ele está morrendo, quando faz essa oração, e ele diz exatamente as seguintes palavras: Senhor Jesus,
recebe o meu espírito. Veja que a última oração da vida de Estevão foi dirigida ao Senhor Jesus. Nós temos também um exemplo de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22, na expressão Maranata. A expressão Maranata significa Vem, Senhor, e ela é dirigida a Jesus. Nós temos aqui um clamor das pessoas ou da igreja que clama diretamente a Jesus Cristo. Temos também Apocalipse, capítulo 22, verso 20, que diz: Vem, Senhor Jesus. Talvez um hino, não é, que a igreja cantasse, ou uma frase que a igreja dizia, não sabemos, mas o que percebemos aqui é que a igreja tinha o costume de se dirigir diretamente a Jesus Cristo. A conclusão a que nós chegamos é aquela de Hebreus, capítulo 2, verso 17. Jesus é chamado, nesse texto, de sumo sacerdote da nossa confissão. Ou seja, ele é o nosso intermediário. É ele que leva as nossas orações ao Pai. Mas, se vamos orar a Jesus ou não, isso não é uma coisa muito importante na Bíblia, tá certo? Se você quer orar a Jesus, você certamente não está proibido de fazê-lo na palavra, e a palavra tem algumas dicas e algumas indicações nos textos que lemos de que isso parecia ser uma prática não muito comum na igreja, mas isso de fato era algo que a igreja fazia uma vez por outra, em alguns momentos ela fazia isso sim. Falar de orar para Jesus até que não é tão difícil. Um pouquinho mais difícil é perguntar se nós podemos orar para o Espírito Santo. Será que podemos orar para o Espírito Santo? Por um lado, é verdade que o Espírito Santo também é Deus. Não seria estranho orar ao Espírito Santo, porque afinal ele é Deus, não é verdade? Mas por outro lado, não existe na Bíblia nenhuma referência de um personagem que tenha orado ao Espírito Santo. Se nenhum personagem orou, será que nós podemos orar ao Espírito Santo? Antes de pensar nisso, vamos perguntar qual é o papel do Espírito Santo nas nossas orações. Eu já sei que Deus recebe as minhas orações e que Jesus serve como intermediário entre eu e Deus. E o Espírito Santo? O que ele faz e como ele opera em nossas orações? João 14,16 diz: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. Ajudador aqui é uma espécie de conselheiro, um consolador. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas orações. Ele nos consola e ele nos conforta enquanto nós estamos orando. João capítulo 14, verso 26 diz: Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Vejam que o texto diz que o Espírito vai nos ajudar em todas as coisas. Então podemos imaginar que ele nos ajuda na nossa oração. Se você tem alguma dificuldade, como eu tenho para orar, você vai encontrar uma ajuda muito preciosa na pessoa do Espírito Santo. Esse é o papel dele, nos ajudar em nossas orações. Romanos capítulo 8, verso 16 diz: O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando o Espírito testifica que somos filhos de Deus, nós ganhamos confiança para nos dirigirmos a Deus. O Espírito nos ajuda em nossas orações, falando para nós que nós somos filhos de Deus, garantindo essa verdade no nosso coração e deixando a gente tranquilo para orar ao Pai, para nos dirigirmos a Deus confiantemente em oração. Você percebeu? Deus recebe nossas orações, Jesus serve de intermediário entre nós e Deus, levando nossas orações a Deus, e o Espírito Santo nos ajuda no momento em que estamos orando, para que possamos orar segundo a vontade dele. Paulo usa uma expressão que nós devemos orar no Espírito, ou seja, a oração vitoriosa é aquela que começa com a ajuda do Espírito Santo e que depois será levada a Deus por Jesus e que vai ser recebida por Deus e respondida por ele. Amém por isso? Vamos concluir então essa questão. Não é errado orar a Jesus, nem é errado orar ao Espírito Santo. O padrão bíblico da oração é que ela sempre é dirigida a Deus. A Bíblia nunca proíbe ninguém de orar, seja a Jesus, seja ao Espírito Santo. Mas o padrão, claro, é que ela é dirigida a Deus. O Espírito nos ajuda, nos conforta e nos ensina a orar. Jesus é o intermediário entre nós e Deus. E Deus é aquele que recebe
e responde às nossas orações. Bem, vamos agora falar sobre os interesses de Deus. Os interesses de Deus vêm em primeiro lugar em nossas orações e Jesus nos ensina isso na oração do Pai Nosso. Ele diz: santificado seja o teu nome. Ele diz também: venha o teu reino. E diz também: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Observe a centralidade de Deus na oração de Jesus. É sempre o teu, referindo-se a Deus, o teu reino, o teu nome, a tua vontade. Então a primeira coisa que Jesus faz na oração é cuidar dos interesses de Deus. Jesus ainda vai falar dos interesses humanos, mas os primeiros e os mais importantes, como aliás nós temos falado desde o primeiro estudo, são os interesses de Deus. Quais são então os interesses de Deus na oração que nós devemos cuidar então enquanto estamos orando? O primeiro interesse de Deus é o louvor. Você quer fazer algo que interessa a Deus? Louve a Deus. E Jesus diz isso: santificado seja o teu nome. Essa é uma expressão de louvor. Nós temos um exemplo em Romanos capítulo 1, verso 8, onde Paulo diz: primeiramente dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo. E quando Paulo diz primeiramente, porque ele acredita que o louvor vem em primeiro lugar. A primeira coisa a se fazer é louvar a Deus. As nossas orações sempre deveriam começar com o louvor. Um outro interesse de Deus é a declaração profética. Não a respeito de nossa vida, mas a respeito de Deus. Jesus diz: venha o teu reino. Venha o teu reino. Esse é um interesse de Deus, é algo que Deus quer fazer, é algo do propósito, da obra de Deus neste mundo. Essa declaração profética também foi feita por Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 8, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Eu não sei se o mundo inteiro conhecia a fé dos romanos, como Paulo está dizendo aqui, mas Paulo está fazendo uma declaração profética. Se não conhece, o mundo há de conhecer de fato. Então, quando você ora, louve a Deus primeiro e depois faça uma declaração profética a respeito de Deus. Primeiro louve: Deus, louvado seja o teu nome. Então faça uma declaração profética: que o mundo inteiro te adore, que o mundo inteiro se ajoelhe diante do Senhor, porque o Senhor é digno de toda a adoração. Veja, eu fiz uma declaração profética. Eu poderia até mais do que desejar que o mundo inteiro louve ou que o mundo inteiro adore a Deus. Eu posso declarar profeticamente isso. O mundo inteiro um dia há de reconhecer que o Senhor é Deus e há de se ajoelhar diante do Senhor e declarar o senhorio do teu filho. Veja, essa é uma declaração profética e ela precisa estar na nossa boca. Precisamos usá-las em nossa oração. E por fim, uma declaração do senhorio de Deus. Jesus diz: seja feita a tua vontade. Essa declaração do senhorio de Deus também foi feita por Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 10, pedindo sempre em minhas orações que, afinal, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Veja que Paulo diz: pela vontade de Deus, ele é submisso ao senhorio de Deus. Na sua oração, você vai pedir muitas coisas a Deus. Você vai falar do seu problema, da sua saúde, você vai falar da sua dívida, você vai falar das suas encrencas, não é verdade? Você vai falar muito de si mesmo. Então é sempre bom deixar bem claro no início da oração que Deus é o Senhor da tua vida, que a vontade dele é o que importa e não a tua vontade. Então o louvor, a declaração profética e a declaração do senhorio de Cristo, elas devem anteceder qualquer pedido que vamos fazer por nós mesmos. Depois de falar sobre os interesses de Deus, Jesus fala sobre os interesses pessoais em sua oração. Agora sim, vamos falar das nossas necessidades. Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas e não nos deixes cair em tentação ou entrar em tentação. Vejam que Jesus agora está falando de problemas ou de necessidades humanas. Vamos analisá-las? Quais são os interesses pessoais apontados por Jesus? O primeiro pedido pessoal feito por Jesus é pelo suprimento das nossas necessidades. Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz que devemos lançar sobre ele, sobre Deus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Nós temos o direito de orar pelas nossas necessidades.
se você tem uma necessidade legítima, que realmente foi uma necessidade que Deus colocou na tua vida, como a necessidade de comer, a necessidade de saúde, a necessidade de ter roupas, se você tem uma necessidade legítima, você tem todo o direito de colocá-la em suas orações e Deus está pronto para ouvir essa oração. O segundo pedido que Jesus faz, um pedido pessoal, é pelas coisas que nos atrapalham. Ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas. O que ele está querendo dizer com isso? Que há coisas que atrapalham a nossa vida. Perdoa-nos as nossas dívidas significa perdoa as nossas falhas. Em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vejam que é a mesma coisa que João diz, né? É a mesma coisa que Jesus fala. Livrarmos-nos daquilo que nos atrapalha. O que mais nos atrapalha é, sem dúvida, o pecado. Mas com certeza há muitas outras coisas em nossa vida que podem nos atrapalhar, que podem fazer a nossa vida ficar pesada, difícil de ir para frente, difícil de caminhar. Devemos colocar essas coisas diante do Senhor e confessá-las em nossas orações. Pedir para o Senhor tirar da nossa vida aquilo que está atrapalhando a nossa vida de seguir em frente. Esse é um pedido legítimo nas nossas orações. Em terceiro lugar, Jesus pede também pela vitória sobre a oposição. Ele diz: não nos deixes cair, ou não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Ele está se referindo aqui à oposição que nós enfrentamos em nossa vida. Resumindo então, os interesses pessoais da oração pelos quais Jesus ora são os seguintes. Enquanto os dois primeiros pedidos de Jesus são para que Deus trabalhe dentro de mim, o terceiro pedido é para que Deus trabalhe fora de mim, livrando-me daquilo que atrapalha a minha vida, daquilo que emperra a minha vida, principalmente o diabo. Vejam que são orações para trabalhar dentro de mim e para trabalhar fora de mim. Em resumo, nós podemos orar sem culpa sobre os seguintes motivos: pelas coisas que nós necessitamos, pelas coisas que nos atrapalham e pelas coisas que se opõem a nós. São motivos legítimos para orarmos e colocarmos os nossos pedidos na presença do Senhor em oração. E por fim, a oração de Jesus termina com o louvor. Vejam que ela já tinha começado com o louvor e termina com o louvor. No verso 13, Jesus diz: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vejam que esse é um louvor que Jesus faz a Deus no final da sua oração. O louvor no Novo Testamento, ele é muito importante. O louvor é o fim de quase todos os argumentos e sessões doutrinárias do Novo Testamento. Quando os personagens do Novo Testamento terminam sessões doutrinárias, eles geralmente fazem um louvor a Deus. Também é o fim de quase todas as cartas. Podem observar, quase todas elas terminam com o louvor. A que conclusão nós chegamos? Que o louvor deveria ser o fechamento de todas as nossas orações. O louvor deveria estar no nosso lábio constantemente, né? Nós já falamos a respeito disso. Nós sempre deveríamos louvar a Deus em toda e qualquer circunstância, mas principalmente nas nossas orações. Elas devem começar com louvor e elas devem terminar com louvor, porque foi isso que Jesus Cristo fez. Experimente terminar a sua oração com um louvor. Não importa o que você tenha dito a Deus, que dificuldade, que problema, que luta, não é? Termine a sua oração com o louvor e você vai ver a sua oração ser turbinada pelo poder de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Espero, como já disse, que você tenha sido abençoado por esses estudos e continue firme com o Senhor. Não aprenda apenas sobre a oração. Pratique também a oração e espere para ver uma vida de grande poder que o Senhor vai fazer no teu coração, na tua vida, na tua família, nos teus relacionamentos. Ele vai glorificar o nome dele na tua vida. Amém? Fica com Deus e até a próxima.